Bom dia, meus queridos irmãos da turma D, da Escola Bíblica Discipuladora. Nós hoje daremos continuidade aos nossos estudos da revista Palavra e Vida, onde estamos estudando generosidade em tempos de escassez. Hoje, dia 5 de setembro, nós estaremos estudando a lição número 10. Generosidade e dízimo, parte 2. A mordomia do dízimo. Antes de começar a nossa lição, nós estaremos orando, pedindo o direcionamento do nosso Deus para o que vamos fazer aqui nesse momento. Oremos ao Senhor. Meu Deus querido, nós nos colocamos nas tuas mãos, te rogamos pela tua bênção, pelo teu poder, Senhor, para que tu possas nos instruir, nos dar sabedoria, nos dar, ó Deus, a tua direção sobre o que aqui faremos, ó Pai, sobre o que eu falarei nessa aula. Meu Deus, que tu possas usar a minha boca, Deus, que tu possas usar a minha mente, para que eu seja um instrumento teu na condução desse estudo, Senhor. E que todos quantos estejam vendo e ouvindo sejam abençoados pelo que aqui eu estiver falando, Senhor. Para que, ó Deus, eu possa falar em nome de Ti, ó Deus, orientado pelo Teu Espírito Santo, para o crescimento espiritual de cada um e, ó Deus, o enlevo espiritual da Tua igreja e o crescimento de todos nós na Tua graça e no Teu conhecimento. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, e guia-nos pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nós estamos dando continuidade a esse estudo e essa lição, generosidade e dízimo, ela foi dividida em duas partes. Uma parte nós vimos na aula da semana passada, em que falamos mais diretamente sobre o que significa o dízimo, qual é o sentido bíblico que ele tem, o que ele representa para os cristãos, para as igrejas cristãs, para o cristianismo em si. Bem, lembramos que a prática do dízimo não é uma coisa que tenha ficado restrita ao passado, ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, ele confirma, ele ratifica aquilo que foi colocado lá no Antigo Testamento. O dízimo faz parte da vida cristã? Sim, claro que faz. Ele se encaixa na atualidade, à luz das observações e dos estudos feitos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E entregar o dízimo é uma forma de estarmos envolvidos com a grande obra de Deus em alcançar o mundo para Cristo. Entregar o dízimo é uma forma de gratidão a Deus por tudo quanto Deus faz por nós a cada dia, a cada momento da nossa vida. Nós devemos ter essa ideia em mente de uma gratidão, de que o dízimo é uma expressão da gratidão que temos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa na nossa vida, por tudo que Ele faz por nós, porque esteja em qualquer momento, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Deus é Deus e nunca deixará de ser. Deus sempre está conosco. E nós não podemos perder esta ideia, perder esta visão em momento algum, porque Deus é quem está conosco, sempre. Vamos fazer a leitura da lição dessa revista, que a lição, o autor sugere, Lucas 11:42. Então, o que nos diz Lucas 11:42? Nos diz o seguinte: mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã
e da arruda, e de toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Nós estaremos dando uma lida nos versículos anteriores para que tenhamos uma ideia melhor formada, melhor definida desse contexto da passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 11, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Então vejamos, a partir do versículo 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo, do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmolas do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã e da arruda, e de toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhes disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais estas cargas. E o que esse versículo base da lição e os outros que foram lidos querem nos dizer? Exatamente o tom de hipocrisia, de tradicionalismo, um tom de uma religiosidade que não os levava a lugar nenhum. Que, na verdade, essa religiosidade era uma fachada. Eles não tinham amor, eles não tinham compaixão, eles não expressavam nas suas atitudes, nas suas palavras, o amor de Deus para com a humanidade. Eles colocavam regras, fardos, cobranças que eram exigidas dos seguidores do judaísmo naquele tempo, mas eles mesmos não praticavam aquelas coisas das quais eram cobradas dos outros. Então eles viviam uma tremenda hipocrisia. Eles viviam uma realidade muito diferente daquilo que pregavam, daquilo que diziam. Eles tinham um discurso totalmente distante das práticas da sua vida religiosa. Então eles davam o quê? Um mau testemunho. E vemos o versículo que lemos na aula passada, em Malaquias, em Malaquias capítulo 3, que nos diz, no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, trazei todos os dízimos, coloca o quê? As bênçãos que são decorrentes da nossa fidelidade a Deus, do nosso compromisso para com Deus. Então nós devemos observar as formas práticas de entregar o dízimo e as dúvidas surgidas a partir desse tema, que é um tema polêmico, que quem está fora da igreja, que não vive o cristianismo, não consegue entender. Por que somos dizimistas? Por que devolvemos parte daquilo que Deus nos dá para o sustento da sua obra? Alguns dizem que é lavagem cerebral, dizem que é para dar boa vida para pastor, porque não tem um conhecimento da palavra, não tem um conhecimento definido e principalmente um conhecimento espiritual, uma experiência espiritual com Jesus que nos constrange, que nos leva a ser dizimistas, a termos essa fidelidade para com o nosso Deus. No item 1, a entrega do dízimo deve ser ensinada. Qual seria então a resposta mais prudente? É claro que a resposta sim. Porque as pessoas aprendem aquilo que lhes ensinam, aquilo que lhes é oferecido. E esse ensino sobre a generosidade, sobre a mordomia cristã, começa nos próprios lares. Nos lares cristãos, quando os pais devem frisar, devem incentivar os seus filhos a ser bons mordomos, a praticar a entrega do dízimo, a consagrar a sua vida, os seus dons, os seus talentos ao Senhor. Os pais não devem esquecer de ensinar que a entrega dos dízimos é um gesto de gratidão a Deus e que deve ser feita com alegria, com amor. Não é por obrigação, não é como se estivesse carregando um fardo pesado de dar aquele dinheiro, chorando, achando que, se lamentando que aquilo vai fazer falta, porque na verdade não vai. Porque Deus abençoa e abençoa muito. A criança pode ser ensinada acerca das campanhas missionárias, fazendo disso um meio educativo e de conscientização, criando-se o hábito saudável para o crescimento espiritual da mesma e para que aquela criança venha a se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, temente a Deus e fiel à palavra de Deus. Quando é adolescente, mesmo que dependa financeiramente dos pais, deve ser lembrado e reorientado de que a partir da sua mesada, eles devem separar o seu dízimo. Estando trabalhando, também. Ganhou o seu salário, faz um estágio, recebe uma ajuda de custo, uma bolsa auxílio, está sendo remunerado de alguma forma. Ali deve estar sendo entregue também o seu dízimo. Então a gente vê claramente que tudo isso vem a partir de que? Da família. Há casos em que a esposa não trabalha fora e que, não tendo uma renda, ela vai depender daquela renda que vem do seu marido. E a partir daí, há algumas sugestões
que podem ser feitas para que ela tenha uma contribuição de dízimo, que seria então não um dízimo pessoal, mas um dízimo familiar. Então, nesse caso, pode o esposo separar parte do seu dízimo para que a esposa entregue. O dízimo dela seria o que? Um dízimo compartilhado pela família. No segundo caso, pode, se ambos entenderem que apenas ele dizimando seja um gesto familiar de entrega, também poderá fazê-lo. Não deixa de ser também uma entrega da família. E no terceiro caso, quando a mulher é cristã, mas o marido não é, precisa-se ter muita sabedoria, porque se a mulher não tem a sua própria renda e depende da renda do seu marido, ela deverá agir com muita prudência, com muita oração, conversando com o seu esposo sobre o assunto e seguir trabalhando pela sua conversão e priorizar os cuidados para ser fiel a Deus. Porque ela poderá estar dando dízimo e o seu marido não concordar que ela faça isso. E isso traria um desgaste no relacionamento conjugal que não deve ser constante, que não deve ser praticado. Tá? Então, a oração, o testemunho tem um papel importante, porque Deus tomará conta, tomará a frente de tal situação. No item 2, quem deve administrar o dízimo? Lá, quando em Malaquias fala-se, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é a igreja, é a congregação, é a instituição religiosa da qual nós fazemos parte. Da qual nós somos membros. Então, há, biblicamente, uma confirmação de que quem deve administrar esses dízimos são os oficiais da igreja. Na realidade, hoje, a tesouraria da igreja, a comissão de finanças. E hoje, na realidade do Brasil, as igrejas são pessoas jurídicas. Elas têm registro no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Elas têm CNPJ. Elas têm que declarar imposto de renda. Mesmo que não esteja pagando, tem que declarar imposto de renda. Elas precisam prestar conta do seu funcionamento. E para isso existe uma diretoria estatutária, com presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros e conselho fiscal ou comissão de exame de contas. Então isso é hoje obrigatório por força das leis do nosso país, do Brasil, que exista. E dentro da realidade que vivemos na primeira igreja batista em Nilópolis, o que é entregue é aplicado na igreja com seriedade, com honestidade, com dedicação, com sabedoria. Tá? Digo isso perfeitamente porque eu já fiz parte do conselho fiscal da nossa igreja já cerca de 3 vezes. Já fiz parte do conselho fiscal e tudo é prestado conta, tudo é esclarecido quando passa nas mãos do conselho fiscal. Dali vai para a Assembleia
para a membresia da igreja tomar conhecimento e esclarecer as suas dúvidas. E antes de chegar nas mãos dos conselheiros fiscais, isso já passou pela tesouraria, já houve uma conferência, porque todas as notas, todos os recibos, todos os comprovantes de tudo que entrou, de tudo que saiu, está ali para ser verificado. E qualquer dúvida que surja é esclarecida pela tesouraria e pela administração da igreja. Não tem por que haver dúvidas, mas pairam dúvidas na mente de algumas pessoas, quando acham que não há uma administração séria dos dízimos e das ofertas. E isso, antes de se chegar a público, isso tem que ter oração, tem que ter joelho dobrado, tem que se procurar a liderança da igreja e conversar, saber. Se tem dúvida, pergunte, esclareça, mas não saia falando coisas que você não tem confirmação, coisas que não sejam reais, porque isso denegre a imagem da instituição e a imagem da liderança que está ali fazendo esse trabalho, consagrando o seu ministério da administração, dedicando sua vida àquela atuação. Bem, há quem não tem alegria em entregar o dízimo, tá? Não sinto a mesma alegria que outras pessoas têm ao dizimar. Por que entregar o dízimo é tão difícil para mim? A dificuldade pode não fazer referência à quantidade, mas à motivação. Por que aquelas pessoas são dizimistas? Ou por que elas questionam em ser dizimistas? Bem, em primeiro lugar, falta de um conhecimento bíblico. Falta de uma dedicação ao Senhor, de uma vida de maior consagração ao Senhor, de estudo e de leitura da palavra de Deus. Porque, havendo comunhão, havendo leitura, interpretação e prática da palavra de Deus, essas dúvidas não vão pairar, não vão existir na mente de ninguém. E se estamos fracos, nós temos que procurar no Senhor, que é a nossa força, que é o nosso refúgio, para nos fortalecer. Se você sente que dizimar seja difícil, pode ser que você esteja dizimando por alguns motivos errados. Aqui na lição, há esses motivos errados. Então aqui tem 7 situações que o autor expôs. A primeira delas, apenas porque você vê o outro fazer, seu motivo é se comparar a essa pessoa e não fazer a vontade de Deus. Então, esse motivo é comparação. É querer não ser diferente, é comparar-se com os outros. O segundo, porque tem a esperança de ser escolhido como líder da igreja, seu motivo é a popularidade e não o amor a Deus. Isso aí é exibição, é ostentação e é pôr os seus interesses particulares à frente dos interesses do reino de Deus. Terceira, porque a igreja apenas necessita de dinheiro
está fazendo do dízimo um motivo de caridade e não um ato de consagração. Assistencialismo. Que é achar que a igreja tem que só prestar assistência. É um dos papéis da igreja esse. É a prestar assistência, é ajudar os necessitados. É um deles, é o principal. É importantíssimo o seu testemunho, mas não é o único. Vamos ter uma mente mais aberta e entender que a igreja tem vários compromissos e tem que cuidar dos seus vários ministérios. Esse é um deles, não é o único. Para deixar de ter problemas na vida, seu motivo é obter egoisticamente proteção e alegria, e não a salvação de seus semelhantes. Proteção. E essa ideia de proteção é a ideia que é trazida pela chamada teologia da prosperidade, ou evangelho da prosperidade, muito comum em algumas igrejas, e que atrai muita gente para estas igrejas, porque não precisa ter compromisso, não precisa mudar de vida, podem continuar quem eles são, só ouvindo aqueles discursos que são agradáveis aos seus ouvidos, mas que não batem, que não se enquadram na palavra de Deus. Aqui o quinto, com o objetivo de se tornar rico e próspero. Seu motivo é ganhar, fazer negócios com Deus, em lugar de servir a Deus por amor. Se a barganha com Deus também está ligado à chamada teologia da prosperidade, parecido com esse quinto é parecido com o quarto. O sexto, para agradar ao pastor da igreja, seu motivo é agradar ao homem e não a Deus. Satisfazer o que? O ego. Querer aparecer, querer se promover. Também é uma forma de exibição. Isso aí é um culto que Deus não recebe. O sétimo, se você entrega o dízimo porque Deus diz que deve fazê-lo, seu motivo é somente um cumprimento do dever e está deixando de lado a melhor parte, a adoração sincera. Você não está sendo grato. Você está cumprindo uma obrigação. Aí, aquilo está sendo para você o que é um fardo, uma coisa que você faz sem amor, sem gratidão, sem a livre e espontânea vontade. Deus não se agrada disso. No entanto, se você está dizimando porque o teu amor a Deus acima de todas as coisas o leva ou a leva a cumprir com essa responsabilidade, e porque é grato e tem amor pela obra de Deus, seu motivo é puro, espiritual e desinteressado. Assim você descobrirá que o dízimo é um caminho de vida abençoada e abundantemente recompensadora. A atitude da íntegra estará sempre em primeiro lugar. Lembrando que esta avaliação é pessoal. Você que tem que estar fazendo a sua autoavaliação de como está sendo a sua vida cristã, o que você está fazendo, quais são as suas motivações, o que lhe leva a praticar as suas atividades, as suas atitudes como cristão. Quanto à administração do dízimo, esta deve ser feita pela igreja,
de forma responsável e prudente. Responsável e prudente, entregando seus dízimos, as ofertas na igreja, porque a igreja é quem vai gerir, quem vai administrar estes recursos. Pode o cristão mesmo usar o dízimo em vez de levá-lo à igreja? Não. E por que não? Porque a igreja necessita do dízimo. Em consideração a isso, vale lembrar daqueles cristãos que tomam para si a administração do dízimo, julgando que a igreja não o administra correta e adequadamente. Alguns passam o valor para alguma entidade filantrópica, julgando que a igreja deveria fazê-lo e não o faz. Outros dividem o valor com alguma outra oferta do momento, pois não têm o suficiente para ofertar e a retiram do dízimo, uma vez que o dízimo é um percentual fixo. Aquele que comete tal prática não está dizimando nem ofertando. Tais procedimentos só demonstram desconfiança e infidelidade. Dízimo, 10% daquilo que você recebe, 10% daquilo que você tem. Ofertas são mais livres. Não há uma definição de percentuais. Você dá a oferta que você quer dar, que você pode dar, aquilo que esteja no seu coração para fazer. E não é para aparecer, não é para se exibir, é por gratidão a Deus, é para prestar culto a Deus, dedicando recursos que Ele lhe dá de forma tão real, tão presente. De todo modo, o cristão nunca deve fazer alguma coisa que cause debilidade ou atraso à igreja. Se todos os membros decidissem usar seus dízimos como melhor lhes parecessem, embora com o melhor dos propósitos cristãos, haveria uma anarquia financeira e administrativa no dia a dia da igreja. Diferentemente disso, nós devemos ser bons mordomos do Senhor em relação ao nosso dízimo, em relação às nossas ofertas, em relação à dedicação do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, para o engrandecimento, para o crescimento do reino de Deus. Na conclusão aqui da lição, nos diz o seguinte, que o cristão ou a cristã devolva seu dízimo ao Senhor por meio da tesouraria da igreja, na qual ele ou ela é membro. Este é o ensinamento da Bíblia Sagrada e o melhor sistema. E não use para dar oferta a quem quer que seja. A oferta não deve vir da parte que Deus reserva para si do dízimo. A oferta é fora do dízimo, mas da parte que Ele nos reserva, os 90% restantes dos nossos ganhos. Cristo não quis obrigar seus seguidores a ser dizimistas. Preferiu confiar no amor liberal deles. Merecemos esta confiança? Somos merecedores desta confiança? Estamos fazendo por onde sermos merecedores desta confiança de Deus? Estamos sendo fiéis a Deus como deveríamos ser? São questionamentos para nos fazer pensar, refletir sobre a nossa vida espiritual, sobre
a dedicação. Então nós temos que estar em autoavaliação constante. A gente não pode parar. A gente tem que viver sempre analisando o que nós estamos fazendo. Agrada a Deus? É edificante? Nos leva ao crescimento espiritual? Nos leva a dar um bom testemunho? Nos leva a sermos bons mordomos do Senhor? São questões para nós pensarmos, para refletirmos no nosso dia a dia, no nosso sós com Deus, na nossa comunhão com Deus. Para pensar e agir, tendo aprendido sobre a entrega do dízimo, é dever também ensinar aqueles que ainda não fazem. Sendo pai ou mãe, você tem uma grande responsabilidade no ensino do seu filho ou da sua filha quanto à entrega de dízimos e de ofertas. Qual é a motivação que leva você a contribuir? Que ela seja em amor e gratidão. Quais são os motivos pelos quais você tem deixado de contribuir? Lembre-se de que nenhum deles pode ser maior que a sua gratidão. O quinto e último: se você é desses que tentam administrar o seu próprio dízimo, considere que essa prática não seja bíblica e nem ajuda a igreja. E eu acrescento: abandona esta prática. Isso não vai lhe levar a lugar nenhum. Você vai deixar de ser abençoado. Deus não está zerando as bênçãos sobre a sua vida, mas se você age assim, você será menos abençoado. Não é uma barganha, é uma promessa, um cumprimento de promessa que poderá acontecer de forma parcial, porque a sua dedicação, porque a sua consagração não está a contento, não está sendo como deveria ser. Quando dizemos tudo ó Cristo a te entrego, tudo sim por te darei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos meditar, nós vamos estar assistindo um clipe desse hino e vamos meditar na sua letra. Se essa letra expressa a nossa vida, aquilo que nós estejamos realmente fazendo para servir ao nosso Deus. Então vamos pensar mais um pouquinho, né? Vendo ali esse clipe que nos deixa aí bem clara a situação.
deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Bem, nós vimos aí essa bela letra do hino 295, tudo entregarei, né? Eu até tinha escrito ali no meu controle 395. Não, 395 é Cristo satisfaz. O que ele diz? Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Tudo entregarei. 295. É muito profundo. Essa letra é muito profunda. E dificilmente essa letra realmente é cumprida na nossa vida. Então nós temos que refletir muito ao cantarmos tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Essa deve ser a nossa prática, mas acaba não sendo por completo. Irmãos, vamos manter os nossos propósitos de oração pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe, os nossos irmãos, os nossos familiares, amigos. Nós estamos em setembro, mês de missões nacionais. É muito importante estarmos seguindo a programação das missões nacionais nas nossas igrejas batistas, onde estaremos arrecadando ofertas para o sustento dos missionários que estão atuando dentro do nosso país, onde estarão sendo feitas campanhas de esclarecimento sobre a importância do trabalho missionário. E estejamos também, irmãos, orando para Deus nos suprir recursos que nos permitam participar de forma mais direta nessa campanha. Estejamos orando pela nossa professora Jália, os nossos irmãos que estão impedidos de ir à igreja por problemas de saúde, pelas suas comorbidades. Estejamos, irmãos, numa oração constante. Precisamos muito. Estamos num momento muito difícil de crise sanitária, com essa doença do Covid-19 que não parou, que não acabou, com situações complicadas em relação ao caos socioeconômico que o nosso país está vivendo, a essa crise terrível que estamos vivendo, o imenso desemprego, as desigualdades batendo na nossa porta. Estejamos em oração por todas essas situações,
para que as misericórdias do nosso Deus continuem se fazendo presentes na nossa vida. Oremos e estaremos encerrando a nossa aula com esta oração. Senhor, nosso Deus querido, muito obrigado, porque podemos, ó Pai, estar aqui te adorando, Senhor, te servindo, através do estudo da Tua Palavra. Deus de amor, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Deus. Toma nas Tuas mãos todas as coisas que precisamos fazer, meu Deus, dá-nos sabedoria em nossas palavras, em nossas atitudes, meu Deus, a cada dia. Abre as portas das quais nós precisamos, Senhor. Seja, ó Pai, com os enfermos, concede a cura das suas enfermidades, segundo a Tua vontade, meu Deus, no Teu tempo, no momento certo, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Deus, abençoa o nosso país, abençoa, ó Deus, os nossos governantes, Senhor, dando-lhes sabedoria para conduzi-los, para conduzir a política. Esteja, ó Deus, com os nossos irmãos enfermos, seja, ó Deus, com todos os nossos familiares. Toma-nos em Tuas mãos, meu Deus. Nós precisamos muito da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder. E em nome de Jesus é que oramos a Ti e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.